Peraí. Uma interferência aí, não? Tem um chiado. Isso. O chiado mesmo baixo. Agora deu uma acalmada. Tá. É que às vezes vocês estão com os microfones ligados, daí eu consigo desligar daqui, daí eu desliguei um. Peraí. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês verem. Meu computador tá bem ruim aqui, eu não tava conseguindo enviar o link porque ele tava muito devagar, de vez em quando ele... Meu Deus. Me avisem quando vocês conseguirem ver minha tela. Tá aparecendo Não. aí já pra vocês? Não? Não. Agora sim. Ainda não? Agora sim. Pra mim não apareceu ainda. Tá. Então, assim, ó. Nas últimas... Não apareceu? Apareceu. Alguém apareceu? Não apareceu? Como é que tá? Jonas, ainda não? Pra mim Ainda não. não. Não, ainda não. Não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá. Tá meio devagar as coisas aqui hoje, então. Tá, mas olha só. Todo mundo tá vendo minha tela agora? Sim. 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 Beleza. Então, nas últimas aulas, a gente viu os tipos de interruptores. Vocês lembram que a gente viu o interruptor simples, o paralelo, o intermediário? Sim. Tá? E aí, agora eu vou mostrar, fazer algumas perguntinhas para vocês sobre isso, tá? Daí vocês vão me respondendo, pode ser? Beleza? Aí assim a gente vai retomando também alguns conceitos, algumas coisas que a gente viu. Então vamos lá. Ó, vocês lembram que a gente viu que quando a gente for desenhar, por exemplo, um projeto elétrico, a gente tem alguns desenhos padrões que a gente tem que utilizar, né, de modo que todo mundo consiga entender o projeto, né? Porque imagina se cada um desenhasse de uma maneira, a gente não ia conseguir se entender no final. Então, aqui eu tenho alguns símbolos, tá? Aqui nas alternativas. E daí a pergunta é, qual desses símbolos, né? Qual desses símbolos corresponde a um interruptor de 3 seções? Ou seja, um interruptor aqui que nem tem na imagem ao lado, que tem 3 botões. Qual desses símbolos vocês acham que a gente desenharia nesse interruptor de 3 seções? Letra A. Tá, o Joaquim falou letra A. Mas alguém aí tem um palpite? Eu ia falar a letra A também, eu ia. Como não tá mal copada, deixa eu ajudar. Mas é isso aí. Então, peraí, só um segundo. Significa pela quantia de símbolos ali, será? Ó, tu pode ver aqui que a letra C, ela corresponde ao interruptor de uma seção só, tá? Então, se tiver um interruptor que tem só um botão, tu vai utilizar essa simbologia aqui da letra C. Essa letrinha aqui do lado, que é um A, é que assim, ó, tu vai ter o símbolo do interruptor no teu desenho, né, no teu diagrama, e o símbolo da lâmpada. Então, sempre ao lado do símbolo do interruptor, tu vai colocar uma letra que é a mesma que tu vai colocar na lâmpada. Entendeu? Para tu saber que aquele interruptor vai acionar aquela lâmpada. Por isso que
que tem só uma letrinha, né, o A, que se a gente tivesse, né, o resto do desenho, a gente teria uma lâmpada com a letra A também, para indicar que esse interruptor aciona aquela lâmpada. Aqui na letra B, esse aqui seria um interruptor, então, de duas seções. Então, tá vendo que eu tenho a letrinha A de um lado e a letra B do outro, que eles acionam, um aciona a lâmpada A e outro aciona a lâmpada B. Que esse, no caso, seria, então, um interruptor com dois botõezinhos, né? Isso aí, esse interruptor com três seções, ou seja, que ele tem três botões, é a letra A, correto, né? Porque ele está dividido em três aqui, né? E daí tem o interruptor que aciona a lâmpada A, o que aciona a lâmpada B e o que aciona a lâmpada C também. Certo? Certo. Tá, vamos para a próxima pergunta agora, então. Ó, pensem que vocês têm o quarto de vocês, tá? Aí, olha só. No quarto, então, pensa que a gente tem um quarto, tá? E a gente tem um interruptor, então, ao lado da porta. Quando a gente entra no quarto, a gente vai ter um interruptor. E a gente vai ter outro interruptor também na cabeceira da cama. Pra quê? Porque assim, eu vou poder, por exemplo, acender a luz do quarto quando eu entrar nele, né, do lado da porta. Mas também, quando a gente estiver deitado, né, pra eu não ter que levantar e ir até a porta para apagar a luz, eu posso só utilizar o interruptor que eu vou ter do lado da cabeceira da cama. Tá? E daí, então, a pergunta nesse caso é: que tipo de interruptor eu vou utilizar nesse caso, né? Eu vou utilizar o interruptor simples, o interruptor paralelo ou o interruptor intermediário? Paralelo. Paralelo. Intermediário. Tá, e o que seria o interruptor paralelo? Paralelo, e que é um interruptor que é ligado ao outro. Isso. O mesmo, Eles o mesmo chamam... acionaria, uma lâmpada acionaria o mesmo interruptor, né? Os dois interruptores acionariam a mesma lâmpada. Isso. Isso. É o paralelo, tá, Joaquim? O intermediário é outro. Tá, beleza. O interruptor paralelo, tá? Também ele é chamado de three-way ou de chave hotel, tá? E daí, o interruptor paralelo, então, mesmo utilizando dois interruptores, a gente vai acionar uma só lâmpada. Então, a gente consegue acionar essa lâmpada de dois lugares diferentes, né? De Que dois na, pontos diferentes. na realidade ele fica paralelo um ao outro, né? Porque a corrente de um tem que chegar até o outro, né? Sim, tu vai ligar um no outro, né? Mas tanto faz, né? Tanto faz qual tu utilizar, seja, por exemplo, do lado da porta ou do lado da cama, os dois você vai conseguir acionar a lâmpada, tá? Então, Sim. tanto os dois você vai conseguir acender a lâmpada, quanto nos dois você vai conseguir apagar a lâmpada também, tá? Sim. Depois a gente vai ver o circuitinho dele, tá? Que a gente já viu nas outras aulas, mas eu vou retomar depois. Então, né? É o interruptor paralelo, a letra B. Aí, olha só, outra perguntinha sobre simbologia. Quando a gente vai desenhar, a gente também, né, utiliza símbolos diferentes para cada condutor, tá? E o que eu estou perguntando aqui é qual desses símbolos, né, é o que a gente utiliza para representar o condutor neutro. O B. Tá, Joaquim vai DB aí. Quem mais? Ah, eu não me lembro agora isso aí. Mais alguém aí quer responder? É o B também. Isso. Então, quando a gente for desenhar, né, esse risco aqui, né, no caso, seria o eletroduto, tá? Então, no caso aqui, esses símbolos aqui é de um eletroduto embutido no teto, tá? Que é só uma linha contínua, então, tá? Então, todos eles têm um eletroduto embutido no teto. E o símbolo do neutro é a letra B sim, tá? Que é um risquinho aqui, né, com tipo um J virado aqui, tá? Então, sim, a letra B é o símbolo que a gente utiliza para representar o condutor neutro, tá? Tá correto o que vocês responderam. Tá. E agora, a próxima pergunta é: vocês lembram que eu mostrei para vocês como ele era o interruptor na prática? Porque como é que funciona o interruptor? Bom, tu tem um botão, que é o que tu enxerga, que é o que tu liga ou desliga a lâmpada, mas atrás dele, ele tem alguns parafusos ali para te conectar os fios. Vocês lembram para a gente fazer as ligações? Sim. E aí, o interruptor paralelo, ou three-way,
O que eu quero saber é quantos terminais, quantos parafusinhos ele 3. tem atrás pra gente conectar os fios. 3. 3. Tá, quem mais? Eu 13, eu acho, né? Parece que eu... É só o simples que tem 2, né? O simples Isso, tem 2. simples tem 2. Uhum. Simples 2. Eu acho que é 4. Eu acho que é 4. Não, é. 2 entra, 2. É o three-way? É o three-way esse, não o four-way. Ah, pode ser, então é 3. Tá. Isso, ó. O que a gente utiliza, né, o interruptor para ligar, o interruptor paralelo ou three-way, ele é esse aqui, a imagem não tá muito boa, porém ele tem 3 terminais atrás, tá? Que a gente conecta 3 fios. Vocês lembram que a gente vai conectar o fase e os 2 retornos que vão ir para o outro? Ou a gente liga os 2 retornos e o retorno que vai para a lâmpada, né? Então a gente vai utilizar esse interruptor com 3 terminais. Então, isso, né, vocês lembram, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, se a gente for fazer a instalação do interruptor paralelo, a gente vai ter que comprar esse tipo de interruptor que tem 3 terminais. Já se a gente fosse ligar o interruptor simples, então a gente teria que comprar, né, um interruptor que tem só 2 terminais atrás. Tá? Então a gente tem que saber essa diferenciação, né, quantos terminais precisa para a gente comprar também o interruptor certo. Tá, voltando para os símbolos, ó. E agora, ó, qual destes símbolos aqui representa o condutor fase? Ah, não. Não, você é Fase. Fase é o C. C? É o C, o fase é o C, correto. Fase é o C. Tá, alguém acha outra alternativa ou todo mundo acha que é o C? Dá certeza que é o C? O fase O fase. é o C. Tá. O A é o eletroduto. O B seria o neutro. Todos têm eletroduto. O eletroduto seria a linha contínua que está passando na horizontal, que quer dizer que o condutor está dentro do eletroduto. Então, o eletroduto está em todos, que é a linha horizontal, tá? Ah, tá. Ah, seria o retorno, então. Então, é a letra A e o C seria o retorno. Então. Tá. É isso? É isso aí. A letra A é o condutor fase, tá? O menor é o retorno. Isso. Retorno, isso aí. Do meio ao neutro é o A, então. Tá certo. Então, ó, a letra A, que esse símbolo, né, que é só a retinha ali na vertical, é o condutor fase, e já o condutor neutro, então, a letra B, que a gente já viu antes, tá? Então, lembrem da simbologia, tá? Se tiver só o retinho ali, no caso, é o condutor fase. Tá. Agora, então, olha só. Pensem que a gente tem um corredor, tá? Ele é bem grande, assim, tá? E aí, o que vocês acham que seria melhor, né? Que opção de interruptor seria melhor para a gente ter nesse corredor? Pensando que, imagina só, se a gente tiver um corredor que a gente só puder acionar a luz, por exemplo, num ponto, imagina se tu tá lá na outra ponta e tu quer desligar a luz, tu vai ter que percorrer todo o corredor para chegar até lá para acionar, né? Então, qual interruptor você acha que seria mais interessante da gente ter num longo corredor? Intermediário? Deixa eu ver. Tá, e como seria o interruptor intermediário? Seria o... Intermediário também, é. Eu tô com a luz acesa aqui, mas eu posso apagar ela lá no outro, ó. Paralelo. Mas assim, ó, tem uma diferença, tá? O interruptor paralelo, tu só pode usar ele em 2 pontos. Então, tu pode ter 2 interruptores, tá? Para acionar uma lâmpada, tá? Já o intermediário, tu pode ter 3 ou mais. Entendeu? Então, essa é a diferença. No caso de um longo corredor, se eu quiser ter mais de 3 ou mais pontos para acionar essa lâmpada, daí eu vou utilizar o interruptor intermediário, tá? Seria o Eu tô tentando me lembrar como é que é a ligação do intermediário. Eu vou mostrar depois de novo a ligação, tá? Mas assim, é o four-way, que daí assim, ó, a gente tem que utilizar 2 tipos de interruptores diferentes. A gente vai utilizar nas pontas o interruptor com 3 terminais e no meio o interruptor com 4 terminais. Vocês lembram que a gente viu lá no última aula?
Sim. Sim. Então, Tá, tá, no esse caso, esse intermediário é com 4? é o do meio. Nas pontas, tu vai utilizar com 3, mas os do meio, tu vai utilizar um com 4 terminais. Tá. Foi bem como imaginei. Eu vou mostrar o circuitinho depois para vocês. Bom, mas então, Ok. num longo corredor, ou em qualquer lugar que eu queira ter 3 ou mais pontos, né, mais interruptores para acionar as lâmpadas, eu vou utilizar, então, o interruptor intermediário, tá? Certo. Então, um ponto só é o simples, 2 pontos é o paralelo e 3 ou mais é o intermediário. Ok. Tá, e agora outra perguntinha de simbologia, então. Vocês têm que acertar essa, né? Vocês já viram as outras duas, né? Então agora seria qual é o símbolo que representa o retorno. Letra C. C. É a letra C, que seria a metade do Letra C. fase ali, né? Então a letra C que representa se é o símbolo do retorno, tá? Então sempre que a gente quiser representar num desenho um retorno, a gente vai utilizar ali o desenho da letra C. Então tá. Ó, letra C, que tá correta. CD correto, né, Joaquim? Tá, e a minha pergunta agora é... bom, a gente já viu que o interruptor paralelo ou three-way, ele tem 3 terminais. E daí a pergunta é, quantos terminais, né, quantos parafusinhos tem atrás do interruptor intermediário? Do da ponta ou do meio, no caso da ligação? O do meio. 4. É 4? 4. Então, no interruptor intermediário, a gente vai utilizar no meio este aqui, que ele tem 4 terminais atrás, tá? Então, sempre que a gente for fazer, né, por exemplo, eu quero montar um circuito com 3 pontos, tá? Ou seja, eu vou utilizar o interruptor intermediário. Então, eu preciso comprar 2 interruptores paralelos, tá? 2 interruptores que têm 3 terminais, e o interruptor do meio tem que ser este, que tem 4 terminais. Tá. Olha só, a próxima pergunta agora é quando a gente vai ligar uma lâmpada, tá? Independente do tipo de interruptor que a gente vai utilizar, a gente sempre liga um condutor direto na lâmpada e daí os outros condutores a gente vai ligar no interruptor, né? Vai seccionar ele. Qual condutor vocês acham que a gente liga direto na lâmpada? O condutor neutro ou o condutor Letra A. fase? Neutro. Fase. O neutro. B. E aí, João, o que tu acha? Eu sempre ligo o A. Não, então assim, ó, a gente sempre vai ligar o neutro direto na lâmpada, tá? Até porque assim, ó, quando daí o nosso interruptor não tá Não, acionado, perdão. Eu fiz errado. quando a gente não tem o interruptor acionado, isso é até por uma questão de segurança, tá? Para a fase ser seccionada. Então, quando tá com a lâmpada desligada, tu não vai ter energia lá na lâmpada se tu for mexer nela, tá? Então, a gente sempre liga o neutro direto na lâmpada e o fase que a gente vai ligar no interruptor, né, para depois puxar um retorno para a lâmpada. Então, lembrem Eu acho que não seria... Oi. Eu acho que não seria só para uma lâmpada também, né? Eu acho que a maioria dos circuitos, quando tu começa, acho que seria o neutro até, porque evita de dar uma sobrecarga, na hora de descarregar já tem um neutro, né? Mas no caso a pergunta não é tipo o que tu vai ligar primeiro, é que na lâmpada tu vai tipo ligar, tu tem que escolher, ou tu liga o fase ou o neutro direto nela e daí o outro fio tu vai conectar o retorno ao interruptor, entendeu? Sim, mas tipo, isso a gente pode usar pro dia a dia na parte elétrica, eu acho, não sei. Depende do que tu for ligar, né? De como é o circuito, o que tu vai fazer. Depende da tua aplicação, no caso. Tá, ó. Se vocês olharem esse desenho, tá? Aqui, vocês sabem que tipo de diagrama é esse? Será que esse é um diagrama unifilar, um diagrama multifilar? Diagrama. Agora complicou. Quantos Vocês lembram? retornos? Não. Primeiro, não pensem na pergunta, tá? Olhem só para o desenho primeiro. Vocês lembram que a gente viu as formas de representação, que a gente pode utilizar esquema funcional para representar o circuito, um diagrama multifilar ou um diagrama unifilar. E que aí no diagrama unifilar a gente
utiliza aquelas simbologias padrões que nem a gente viu nas outras perguntas. Então, a minha pergunta, a primeira pergunta, sem olhar, né, porque está escrito, só olhando para o desenho, que tipo de diagrama vocês acham que é esse desenho aqui? Será que é um diagrama multifilar, um diagrama unifilar? Esse é um diagrama multifilar, tá? É um diagrama multifilar que a gente está representando todos os fios que a gente vai utilizar. Ó, tem o neutro ali, tem a fase também, tá? Vocês lembram que no diagrama unifilar, a gente não coloca toda a fiação, né? A gente só vai utilizando aqueles símbolos para representar, por exemplo, o condutor neutro, o condutor fase, tá? Então, esse aqui é um diagrama multifilar, tá? Aí, olha só, esse diagrama aqui, ele está representando um interruptor simples, tá? A ligação de um interruptor simples, tá? Esse círculo aqui com o xizinho é a nossa lâmpada, tá? Esse quadradinho aqui, ó, isso aqui é o nosso interruptor, tá? O interruptor simples, ó, vocês estão vendo, tem 2 terminais. Aí, ó, um dos fios, esse de cima aqui, é o neutro, ó, que ele tá ligado na lâmpada, ó. Então, o neutro ligado direto na lâmpada. Aqui tem o condutor fase, que tá ligado no interruptor, e depois o interruptor está puxando outro fio para a lâmpada, tá? Ok. E a pergunta é, então, para a gente ligar esse interruptor simples, quantos retornos a gente utiliza? 1, 2, 3 ou 4? 3. Mas é a pergunta para ligar um interruptor simples, quantos retorno? Isso, quantos retornos a gente utiliza? Só um. Jonatas, a gente chama de retorno o fio que a gente vai puxar do interruptor para a lâmpada, tá? Então, nesse caso aqui, é só um, porque olha só, ó. Ok, a gente tem 3 fios aqui, né? Porque ó, a gente tem esse fio aqui, que é o do neutro, né? Que a gente liga direto na lâmpada. Aí a gente vai ter esse fio aqui também, que a gente vai ligar do fase até o interruptor. Mas o retorno, que é o do interruptor para a lâmpada, é só um, que é esse aqui, ó. Tá? Tá vendo agora aí? Então, na ligação interruptor simples, a gente vai utilizar só um retorno. Mas sim, a gente utiliza 3 fios, né? Um do fase, um do neutro e um do retorno. Ok, Joaquim? Ok. Pode repetir o que tu falou, Joaquim, que eu não escutei. Tá travando bastante. Minha voz tá travando. Tá. Melhorou agora? Tá travando todo. Sim, por enquanto sim. Tá. Se começar a travar, vocês me avisem que daí eu paro de falar ou repito para vocês entenderem, né, o que eu tô falando. Tá, beleza. Tá, ó. Aí aqui só para mostrar, né, como funciona, como é a ligação do interruptor simples. Então veja só. No interruptor simples a gente vai ter uma lâmpada aqui, né? E aqui tá o interruptor simples, ó. Tá vendo que eles têm 2 terminais, então. Que aqui, assim, ó, tem um parafusinho e tem esse furo, que nesse furo aqui que a gente coloca o fio, e daí a gente vai apertar o parafuso para o fio ficar fixo ali, né? Para ele não desconectar. Tá? Então, olha só. Vocês lembram, né, daquela pergunta lá, qual é o condutor que a gente liga direto na lâmpada? O fase. Não, O fase na ou lâmpada não? é o neutro. O neutro, né? Na Então, ó. lâmpada é neutro. Isso. Então, ó, a gente vai pegar, né, daqui do condutor neutro e vai puxar um fio direto para a lâmpada, tá? Aí, do condutor fase, a gente vai ligar em um dos terminais do interruptor. Então, ó, ligamos aqui o fio e do outro terminal do interruptor, a gente vai puxar o condutor retorno para a lâmpada, tá? Então, essa é a ligação do interruptor simples. Ok, Tunes? Não, eu só concordei. Ah, tá. Tá, então assim que a gente liga, tá? Então, o neutro direto na lâmpada, do fase a gente liga, né, no interruptor, e do outro terminal do interruptor a gente vai puxar o retorno até a lâmpada, tá? Então, esse aqui é o esquema, né, do interruptor simples, tá? Como se faz a ligação do interruptor simples. Agora, a próxima pergunta é, já quando a gente for utilizar o interruptor paralelo, ó, que aqui eu tenho, então, o diagrama multifilar do interruptor paralelo, então, ó, aqui, ó, eu tenho a minha lâmpada, tá? E aqui eu tenho meus 2 interruptores paralelos, ó, que ele tem 3 terminais cada um, tá?
Então, nesse caso, né, nesse circuito, quantos retornos que eu vou utilizar, né, para que eu consiga ligar, né, uma lâmpada através do interruptor paralelo? Letra B. Na Vai ligar, realidade, depende. vai ligar Porque uma chave é ligada na outra, mas para a lâmpada vai só um retorno. Isso, a lâmpada vai só Não. então vai pontear os retornos do interruptor para o outro. Não, mas eu quero Aí saber no quantos- total, não quero saber o Ah, que o vai para a total? lâmpada, eu quero saber no total. Letra C, então. Que é o total. São 3. São 3, da lâmpada, 2 do interruptor. Eu ligo 2. Então, olha só. É isso aí, tá? Ó, quando a gente vai ligar, então, o interruptor paralelo, a gente vai ter agora 2 interruptores, né? 2 interruptores de 3 terminais. Então, de novo, ó, aqui tem a minha lâmpada, né? Esse círculo aqui, com X. Então, ó, eu liguei o condutor neutro direto na lâmpada, tá? Esse aqui. Aí, a fase, eu puxei para um terminal do primeiro interruptor. E desse interruptor, eu puxei 2 retornos até o outro interruptor. Já tenho 2. Já tenho dois retornos. E daí, ainda desse segundo interruptor, eu puxei mais um retorno até a lâmpada. Então, na verdade, né, para a gente ligar o interruptor paralelo, a gente vai precisar de 3 retornos. Opa, eu escrevi errado aqui, né? É a letra C. Eu acho que eu só copiei e colei o slide. Mas a gente vai precisar de 3, porque a gente vai utilizar 2 aqui para ligar um interruptor no outro e depois a gente vai utilizar mais um ainda aqui para ligar na lâmpada, tá? Então a gente precisa, na verdade, de 3 retornos, tá? É a letra C. Aí, só para mostrar para vocês como é a ligação do interruptor paralelo, a gente tem aqui 2 interruptores, tem 3 terminais, ó. 3 parafusinhos aqui. Aí aqui eu tenho minha lâmpada. Bom, de novo, primeiro eu ligo o neutro, né, direto na lâmpada. Aí eu vou ligar para um dos interruptores, aqui no meio, tá? No terminal do meio. E daí, dos terminais das pontas, eu vou puxar um condutor até o outro interruptor. Ó, então, ó, puxei um retorno aqui, puxei outro retorno aqui. Tá? Então, ó, já utilizei 2 retornos. Esse segundo interruptor, eu vou puxar, né, outro fio até a lâmpada. Certo? Então, no interruptor paralelo, a gente vai utilizar 3 retornos, tá? Beleza. E agora, eu tenho um interruptor intermediário, tá? Que é aquele, por exemplo, que a gente vai utilizar num longo corredor, tá? Que a gente vai ter 3 pontos ou mais para a gente acionar a lâmpada, tá? Então, ó, a gente tem aqui o diagrama multifilar desse circuito. Então, ó, aqui eu tenho a lâmpada. Ó, de novo, liguei o neutro direto na lâmpada. Aí liguei o retorno, a fase no primeiro interruptor, que vocês lembram que eu falei que quando a gente está utilizando o interruptor intermediário, os 2 interruptores das pontas vão ser de 3 terminais, porém o interruptor do meio vai ser de 4. Tá? Então, ó, as pontas aqui são de 3 terminais, porém o do meio é de 4 terminais, tá? Então, ó, liguei o fase aqui nesse primeiro, aí puxei um retorno para o intermediário, puxei mais retorno para o intermediário, puxei mais retorno para a lâmpada. No caso, olha só, eu fiz os slides errados, né? Porque nem tem a resposta correta aqui, mas quantos retornos vocês acham que são necessários, então, para a gente ligar o interruptor intermediário? Quantos vocês conseguem contar aqui na imagem? A imagem tem O certo é 5. 5, né? 8. 5, isso aí. A professora fez os slides errados, olha só. Então, ó, vamos contar. Então, ó, bom, aqui eu tenho fase chegando no interruptor, né? Então, não é um retorno. E, ó, desse interruptor aqui, ó, eu puxo um fio aqui e outro aqui, né? São 2 retornos, então. Então, já tenho 2. Aí, desse interruptor do meio, eu puxo mais 2 para o terceiro interruptor. Então, eu tenho mais 2, já tenho 4. E desse último interruptor, eu puxo mais um retorno para a lâmpada. Então, para a gente fazer, né, a ligação do interruptor intermediário, a gente vai utilizar 5 retornos, tá? Então, eu vou arrumar os slides depois para mandar para vocês, tá? Porque não tem a resposta correta aqui, mas para a gente fazer a ligação, então, do interruptor intermediário, são 5, mas olha só, não é sempre 5. A gente utiliza 5 quando a gente tiver 3 interruptores.
se a gente tiver mais que 3, vai aumentar o número de retornos, tá? Porque daí a gente vai sempre ter que estar interligando um interruptor no outro. Certo? Certo. Então, não pensem que é sempre 5. O mínimo é 5, mas se a gente utilizar, por exemplo, 4 pontos, eu vou ter 2 a mais, então eu vou ter 7. Se eu utilizar 5 pontos, eu vou ter 9, tá? Então, vai aumentando o número. Tá? E daí aqui só é como a gente faz a ligação do interruptor intermediário, tá? Então, olha só, eu tenho a lâmpada aqui, tá? Então, ó, de novo, ligo o neutro, né, direto na lâmpada. Aí, ó, eu ligo fase no interruptor de 3 terminais, tá? Então, eu ligo fase no interruptor paralelo. Puxo dois retornos até o interruptor do meio, tá? Que é esse interruptor intermediário, ou four-way, que a gente chama também. Aí, desse interruptor aqui do meio, eu vou puxar mais 2 terminais, né? Mais 2 retornos, mais 2 condutores, no caso, até o terceiro interruptor, que é outro interruptor paralelo, então, de 3 terminais. E por fim desse último, eu vou puxar um retorno até a lâmpada, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que ia acontecer? Se eu quisesse ter 4 pontos acionando essa lâmpada, eu pegaria esse interruptor aqui do e colocaria mais um do lado dele, tá? Então, eu teria esse fio ligado até aqui, e eu teria outro desse de 4 terminais, que eu ligaria esses 2 fios aqui nele, e daquele lá que eu puxaria para esse último aqui, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com interruptor intermediário, a gente vai ter que ter tanto interruptores de 3 terminais, quanto interruptores também de 4 terminais, tá? Ok. Tá. Agora, para a gente voltar nos diagramas, tá? Bom, a gente já viu como funciona o interruptor. Voltei para o interruptor simples agora, tá? Esse aqui é o esquema de liga. Eu só estou representando diferente no desenho, tá? Que aqui, ó, eu fiz esse quadradinho com os terminais para representar o interruptor simples, tá? E daí ele já está ligado, ó. Já está o neutro aqui na lâmpada. Já tem o fase até aqui, um dos terminais. E já tem o retorno, né, do outro terminal até a lâmpada, tá? O que acontece quando eu apertar o botão, vocês estão vendo que aqui, ó, o interruptor, ele tem contatos, tá? Quando, por exemplo, a tua lâmpada está desligada, não tem contato ali, que nem aqui está aberto, ó. Quando eu pressionar o botão, que eu pressiono, né, o botão para acender a lâmpada, o contato se fecha, e daí, então, tu vai ter um caminho fechado para circular corrente e a tua lâmpada vai acender. Então, é isso que acontece, cada vez que tu pressiona, né, o botão, ou tu liga ou desliga a lâmpada, né? Ou tu fecha ou tu abre o contato. É isso que acontece quando a gente pressiona o botão ali no interruptor simples, tá? Beleza. Aí, o que eu quero que vocês façam agora é de desenhar o diagrama multifilar desse interruptor simples. Para a gente desenhar o diagrama multifilar, a gente não precisa utilizar, né, a simbologia padrão. Tá? A gente só tem que, né, desenhar todos os fios. Como é o diagrama multifilar, todos os condutores que a gente vai utilizar, eles têm que estar representados ali, tá? Então, peguem uma folha, tentem desenhar, vocês podem me mostrar ou podem me descrever como vocês estão desenhando, e depois eu mostro, né, um exemplo de um desenho do interruptor simples para ver se vocês fizeram certo. Não, eu só falei que daí para vocês tentarem desenhar esse diagrama multifilar, tá? Isso, esse aqui é o interruptor simples, tá? Aí, estão ouvindo agora ou ainda estão gravando? Tá gravando? João, você consegue me ouvir ou não? Sim, sim. Não tô ouvindo, bem tranquilo. Tá. Então é para vocês tentarem desenhar o diagrama unifilar desse circuito aqui, tá? Que é já dá para se basear nesse desenho aqui, né? Que seria um interruptor simples. Então vocês têm que desenhar a fase, o neutro, né? Daí desenhar o interruptor, desenhar a lâmpada e fazer a ligação. Vou deixar nessa tela aqui que vocês podem pegar uma colinha ali, tá? Na verdade, não seria esse mesmo interruptor aí, né?
É esse mesmo interruptor, que só tem 2 terminais. Tu não vai desenhar dessa maneira. Quer dizer, tu lembra que eu mostrei um desenho, uns diagramas multifilares lá, mais ou menos como é que eles eram? Vou voltar aqui, ó. Peraí. Peraí que eu vou tentar chegar no slide do... Pera, a minha apresentação fechou. Aí, só um momentinho que eu vou abrir aqui de novo. Mas vão tentando desenhar aí, tá? Como é que vamos enviar? Só mostrar na tela? E aí, Consegue me ouvir aí? conseguindo? Como é que tá? Você está me ouvindo aí? Estão fazendo o desenho? Eu vou... A minha apresentação fechou. Tô te ouvindo. Tu vai me mostrar? Ou tu vai falar? Pode mostrar aí, não sei se consegue ver. Tenta aí, vamos ver. Não sei se vai Tá, aparecer. mas vai me apontar, consegue apontar e dizer o que é cada coisa? Que daí fica mais fácil, que não é, a gente não enxerga tão bem assim. Pois é. Bom, eu botei lá o interruptor. Não sei se consegue Tá. ver aí. Tá, o interruptor ali em cima. Tá, tu usou o interruptor de quantos terminais? De três, mas eu usei só 2. Vamos ter que ignorar o do meio lá. Isso, tá, só de 2 terminais. Tá. Liguei minha fase no primeiro terminal dele ali. Tá bom. No segundo terminal, puxei o neutro para a lâmpada. O neutro não, Tá, o retorno da lâmpada. retorno. E a lâmpada, Tá. o outro lado da lâmpada, eu cheguei com o meu neutro, direto da rede.
Está feito Isso aí. a ligação. Muito bem. Beleza? Essa ligação mesmo. Ok. Isso aí. Mas alguém quer mostrar o desenho? Eu acho que seria assim, Gente, eu acho ó, parecido com o Joaquim. que eu não tô te vendo ainda, Eduardo. Eu acho que a tua enxergar? câmera tá desligada. Acho que tu desligou a câmera. Tá. Tu desenhou a Bom, lâmpada. eu peguei e fiz assim, não sei se. Explica pra gente o desenho. Tá, eu desenhei. Puxei do fase, tá? Passei pelo interruptor, desenhei a lâmpada com o retorno ligando nela. E Pegando o teu desenho. Jones, eu não tô enxergando. eu puxei o fase, tá? Tá? Passei pelo interruptor. Tá? Pelo interruptor eu fiz o retorno ligando na lâmpada. É o Tá. neutro, estando direto para a lâmpada. Tá. É isso aí. Eu não consigo enxergar o que tu desenhou, mas pelo que tu descreveu, tá correto. Tá. Eduardo, tu pode falar agora que tu só mostrou, mas aí pode explicar agora como tu desenhou. Eu peguei o neutro, puxei Tá. para a lâmpada, aí Tá. o retorno da lâmpada para o interruptor simples, e aí ligo o fase na geral. Isso, no outro lado do interruptor, né? É isso aí. Mais alguém quer mostrar como desenhou? Conseguiu aí, Jonatas? Como é que tá? Tô tentando me lembrar aqui, ó. Ó, coisa louca. Ó, coisa louca. Eu acho que eu não vou conseguir abrir de novo a apresentação, tá, gente? Porque tá trancando bastante aqui o meu computador e eu não tô conseguindo abrir de novo. Eu tinha mais uns desenhos pra gente fazer, mas aí a gente pode fazer semana que vem. O que vocês podem tentar fazer, e daí a Perdão, eu gente tava falando com o meu gurizinho, pode fica colocando o microfone junto. fazer junto semana que vem, continuar os desenhos. Ótimo. Vocês conseguem agora desenhar o diagrama unifilar desse interruptor? Desse mesmo interruptor, professor? Não tem problema. Tá, então olha só. Perdão, tá cortando muito a chamada. Não vou conseguir de novo apresentando. Tá cortando muito a chamada, não Tratando consigo entender. bastante. Mas aí, então, semana que vem a gente vai continuar desenhando interruptores, tá? Tá. Isso, aqui você desenhar todos eles semana que vem também. Mas o que vocês podem fazer, Ok. Segue isso. tá? Tá cortando agora? Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Tá, agora vocês estão me ouvindo bem? Por enquanto, sim. Tá. Então, semana que vem, tá? Eu não vou conseguir abrir o desenho de novo, que daí eu ia mostrar um diagrama multifilar para vocês do interruptor simples. Porém, tudo que vocês me descreveram e mostraram tá ok, tá? Tá correto. O que a gente vai desenhar semana que vem é, além dos diagramas multifilares, a gente também vai desenhar os diagramas unifilares, que daí a gente precisa utilizar aquela simbologia padrão que a gente viu nas perguntinhas lá. Tá? Então, se vocês já quiserem se adiantando, vocês podem tentar desenhar pela simbologia, né, no diagrama unifilar, o interruptor simples, que é esse mesmo que vocês desenharam agora.
mas aí fazer ele, né, no diagrama unifilar, que daí tem que utilizar lá o símbolo do condutor fase, o símbolo do condutor neutro, tá? Manda no WhatsApp para nós os nomes daí que a gente. Tá. Já tem na aula, sem ser semana passada na outra, tem um slide só com as simbologias padrões. Então, se vocês quiserem relembrar a simbologia, vocês podem voltar lá e ver como faz. Certo. Certo, Mas daí, os outros, né, por exemplo, interruptor paralelo, intermediário, se vocês quiserem, podem desenhar, mas aí a gente desenha junto a semana que vem. Daí a gente faz agora, dá um tempinho, cada um desenha e me mostra, pode ser? Pode ser. Então tá, alguém tem alguma dúvida sobre algum assunto que a gente viu hoje? Não, tranquilo. Tá? Então tá, pessoal. Daí desculpa que agora deu ruim aqui na minha apresentação, não consigo abrir de novo, mas aí semana que vem a gente continua. Daí a gente vai ver, né, tanto os diagramas multifilares quanto os unifilares de cada interruptor. Não tem problema. Certo? Então tá. Por Tá, hoje era certo. isso, então. Boa noite, Tá. professora. Tchau, tchau. Boa noite, então. Boa noite. Obrigada pela presença aí, pessoal. Até mais. Valeu. Acabou a aula dela? Acabou?